Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como escolher o professor certo para a classe certa. É um tema muito importante e muito necessário em todas as escolas dominicais. O professor que não se identifica com uma certa classe é um professor que vai fazer com que essa classe não caminhe bem e que aos poucos, inclusive, acabe perdendo alunos, perdendo oportunidades de aprendizado e trazendo aí um grande prejuízo para a edificação dos membros dessa escola dominical. Sou o pastor Marcos Tedesco, muito bom ter você aqui no canal. Os vídeos são todos feitos com perguntas, com colocações que vocês deixam, tanto no meu canal do YouTube, quanto também no meu Instagram, Marcos Tedesco _TED, e também nos grupos de escola dominical que eu tenho no WhatsApp, que é o projeto EBD Now. Eu quero participar, como é que faz? Procura aqui no canal um vídeo que fala sobre esse projeto, EBD Now, entra lá, você vai perceber ali certinho as instruções, e aí você pode participar conosco então desses grupos bem legais. Tem desde a classe berçário até adultos superintendentes, tem uma classe especial para inclusão, enfim, é bem legal, você precisa conhecer. Pessoal, também eu quero pedir algo especial. Se você curtir esse vídeo, se você comentar esse vídeo, o YouTube vai perceber que o meu canal e que esse vídeo, eles são bênçãos na sua vida. E vai oferecer esses vídeos para mais pessoas. Então faça isso, tá bom? Não deixe, já vai agora, curte ali, dá um gostei. E aí embaixo, no comentário, escreva algo a ver com esse conteúdo, fala o que você achou do vídeo. Para mim vai ser uma honra muito grande ler o que você escreve e uma satisfação saber que esse canal é bênção na vida de pessoas como você. Bom, professor certo na classe certa. Nós temos algo que eu acho perfeito, importantíssimo na educação e na educação cristã, a multisseriação. Nós temos alunos desde a classe do berçário, vai acontecendo, berçário, maternal, jardim de infância, primário, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens, adultos, discipulado. Então nós temos uma grande seriação aí, e são os próprios departamentos etários nas igrejas. Isso é muito importante, porque cada grupo, cada sala, cada lição que é estudada, ela traz para os que a estudam uma visão muito própria daquela idade, do contexto que ele está inserido. Eu falei no vídeo há pouco, algum vídeo atrás aí, eu falei sobre a questão da aprendizagem sempre ser uma relação entre o que aprende e o que é aprendido, o conteúdo e aquele que estuda o conteúdo. Então a aprendizagem é isso. Só que o formato que esse conteúdo vai ter é o formato que aquele que ensina dará. Então o que ensina na classe de escola dominical precisa ser alguém que se identifica com essa faixa etária. E eu preciso ter esse cuidado. Não basta eu pegar um bom time de pessoas, pessoas comprometidas, crentes, pessoas que são assíduas na igreja, e distribuí-las de maneira aleatória entre as classes. Isso não dá certo. É do mesmo jeito que eu não posso suprir uma necessidade, uma falta, e pegar simplesmente qualquer um dos professores disponíveis e direcionar para aquela classe. Eu preciso buscar pessoas que se identificam com aquela classe, pessoas que se identificam com aquele grupo, pessoas que conhecem um pouquinho sobre aquela faixa etária, aquelas necessidades. Isso é muito importante. Então, você precisa buscar primeiramente trabalhar com seus professores a geração de novos professores. Quando você começa a permitir, a possibilitar a participação dos alunos que mais se aplicam em ajudar a ministrar parte das aulas, você já vai identificando ali o grupo com que eles mais se identificam. Você vai perceber, por exemplo, se a fala daquela pessoa é mais contextualizada para jovens ou para casados. É uma pessoa mais sisuda, não é muito de trazer exemplos mais descontraídos, então já não é alguém que pode estar com adolescentes, não é alguém que não é bom que esteja com jovens mais jovens, aquele pessoalzinho com 20 anos por ali. Essa pessoa já, dentro da própria postura dela, ela já cabe mais para os adultos. Não que nos adultos não possa ter alguém descontraído, mas eu preciso tentar entender qual é a classe que melhor aquela pessoa se identifica. Às vezes eu tenho, por exemplo, professores de crianças que se dão muito bem com crianças na idade pré-escolar, até 5, 6 anos de idade.
mas são uma tragédia, não conseguem se identificar, não conseguem trabalhar com crianças de 9, 10, 11 anos de idade. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu preciso, primeiramente, observar o professor, dar oportunidade para ele atuar como professor substituto em alguns momentos, ajudando os professores titulares. Eu preciso também conversar com essa pessoa e perguntar para ela com que classe que você mais se identifica, com que grupo você gosta mais de interagir, né? Ver quais são as funções que essa pessoa já ocupou, qual é a experiência dela na igreja. Uma coisa muito interessante também é observar qual é a experiência profissional dessa pessoa. Talvez você tenha ali, né, irmãos e irmãs que trabalham com educação básica, passam a semana inteira com crianças e adolescentes. São bons nomes para essa faixa etária. O que eu não posso, por exemplo, é cometer, às vezes, né, o deslize de colocar com adolescentes ou com jovens, por exemplo, né, ou com jovens casais, pessoas que não têm esse perfil. Eu não posso colocar, por exemplo, para dar aula numa classe de jovens casais, alguém, por exemplo, que a gente sabe que não investe na área da família, né? Não participa de eventos da família, não está envolvido com essa temática na igreja, né? Às vezes eu tenho que cuidar também porque nós temos pessoas aonde você percebe ali, né, participa de uma família que não é uma família né, totalmente dentro, digamos assim, do que é o ideal, né? Às vezes eu tenho um casal, por exemplo, não que isso seja um impeditivo cabal, né? Um impeditivo não pode, pronto, mas eu vejo assim, às vezes eu tenho, por exemplo, alguém que é convertido, eu conheço um caso, é um amigo meu, é crente, é convertido, é comprometido, estuda muito, se esforça muito, mas ele é casado com uma pessoa que ela não é cristã, não vai à igreja, inclusive é um pouco até resistente quando ele fala na igreja, quando ele fala nessas atividades da igreja, se coloca um pouquinho até contra. Então, por exemplo, ali nós temos uma certa diferença entre os dois. E ele, então, é uma pessoa que fica difícil um pouquinho, às vezes, se eu não tiver opção, ok. Mas se eu tiver opção, é interessante não colocar ele, por exemplo, para ser professor da classe de jovens casais, porque você vai ter que trazer muitas vezes nessa classe contextos, situações que você vive como um casal cristão, e ele não vai ter essa experiência, né? Ou pode até poder ensinar, mas ele não vai ter, aos olhos dos alunos, essa legitimidade, embora isto a princípio é uma impressão, não significa algo que é inquestionável, mas em muitos casos eu preciso já olhar isso antes, né? Por exemplo, eu tenho que cuidar quando eu coloco para dar aula, por exemplo, para a classe dos adultos, às vezes um professor, uma professora que usa muitas gírias, né? Uma pessoa que tem um perfil para dar aula, por exemplo, para adolescentes, eu não posso colocar para a classe dos adultos. Então, essa é a questão. Conheça, dê oportunidades, teste a pessoa antes, dê oportunidade para ela ser professor substituto, converse com ela sobre o que ela se identifica, o que ela gosta, o que ela lê, cursos que ela participa, e faça a escolha correta. Um bom professor já é um bom motivo para a classe de escola dominical estar cheia. Eu tenho comigo, se o professor é bom, se identifica com os alunos, se ele realmente busca falar a linguagem dos alunos, se ele busca ter curiosidade pela forma como aqueles alunos interagem no seu cotidiano, conhece o contexto dos alunos, esse é um professor de uma classe que será sempre uma classe né, com bastante alunos, uma classe com bastante assiduidade. Agora, é claro, né, como é que eu vou ter um professor que não se identifica com aquela idade, que não pesquisa sobre ela, não conversa com eles, acabou a escola dominical, não tem amizade com seus alunos, não tem relacionamento com seus alunos, fatalmente eu vou ter um esvaziamento da classe. O professor diz muito sobre como a classe se apresenta, caminha e evolui na sua jornada espiritual. Que Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe, até mais.